Oi meninas, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aulinha e hoje eu trouxe para vocês, uma carteira que na verdade é um porta-joia. Quer ver que legal? Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Aqui você pendura colar e pulseira. Aqui dentro você pode colocar pulseira, presilha, o que quiser, Tem dois zíperes, bolsos de plástico com zíper. Aqui você coloca o anel, tá vendo? Fica presinho aqui, deixa eu prender. E aqui você coloca brinco, tá? Você coloca o brinco, ele fica bem espaçado. Eu coloquei com heliose aqui, mas pode ser outros materiais também, que no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela fecha com imã, com botão de imã, mas você pode fechar com plique-plaque. Só vou fazer uma observação. No decorrer do vídeo, eu passei a medida do botão de imã. A primeira vez eu passei errado. Vejam uma segunda vez, depois que eu termino de colocar o botão de imã, que eu explico. Então, cuidado na hora de colocar o botão de imã, tá bom? É uma aula bem legal, tem muito detalhe, tem muita coisinha pequena para fazer, mas fica formidável o final. Olha aqui, não fica mesmo? Então vamos lá, vamos fazer. Eu vou começar passando as medidas para vocês, porque tem muito pedaço de tudo no projeto, tá? Bolsinho, bolso, viés. Então eu vou começar passando as medidas para vocês, tá? O corpo da nécessaire, ele tem 40 por 25, tá? Você coloca a parte principal, o tecido principal na manta, risca o 40 por 25, passa um zigue-zague do risco para dentro e corta no risco, tá? Eu fiz um quiltzinho aqui meio que livre no corpo principal, mas esse é opcional, tá? Se você quiser fazer algum enfeite, você dobra em 3 e você faz aqui na frente, tá? Aqui fica a abertura, ou até mesmo você pode colocar um enfeite para fechar aqui, tá? Nós vamos fechar com um botão de imã, mas se você for colocar um plique-plaque, por exemplo, você pode colocar um fuxico aqui também, tá? Aqui na parte que fecha. Então, o corpo da nécessaire é 40 por 25. O forro, você também vai riscar 40 por 25, só que você vai riscar o 40 por 25 e cortar maior. Eu gosto de trabalhar quando o forro assim é livre, eu gosto de trabalhar com a sobra do tecido, pra gente não ficar muito preso àquele tamanho dele. A gente daí trabalha aqui, sabendo qual é o tamanho que tem que ter os bolsos todos, onde que posiciona tudo, mas a gente acaba trabalhando com um pouco de sobra, tá? Com folga. Então também é 40 por 25. Nós vamos precisar de 2 zíperes no tamanho de pelo menos 25, né? Que é a largura, nós vamos colocar aqui na largura. Então de pelo menos 25, tá? Não menos que isso. Se você for usar um zíper de metro, é melhor cortar um pouquinho maior para facilitar na hora de colocar o cursor. Como são dois pedaços de zíperes de pelo menos 25, nós vamos também usar 2 cursores. Deixa eu já tirar o meu daqui. Eu vou usar esses 2 cursores aqui, tá? E o botão de imã, eu vou colocar 2 também, tá? Eu vou colocar um dourado combinando com o cursor. Aí, você vai precisar, serão 2 bolsos de plástico, né? Então, serão 2 plásticos de 25 por 10, tá? 2 vezes, 25 por 10, 2 vezes. Você vai precisar de 3 viés para colocar nos plásticos, tá? Os viés, o viés ele tem 6 centímetros, eu cortei na largura de 6 centímetros por pelo menos 25. Também é legal você cortar com um pouquinho de sobra aqui, tá? Uns 27, 28. E você vai dobrar no meio, passar ele dobradinho no meio, tá? Então, corta no 6 e passa dobradinho. Vocês só vão passar dobradinho 2.
O terceiro não precisa, apesar do meu estar aqui, a gente não precisa. Um vai ficar aberto, tá? Aí nós vamos fazer um retângulo de 8 por 21, que esse daqui vai ser o porta-anel, onde a gente vai colocar o anel. Eu vou explicar para vocês como que faz. E nessa mesma medida, vocês vão cortar, esse vocês vão riscar e cortar no risco, exatamente no tamanho de 8 por 21, tá? E vão cortar e riscar em outro tecido, tem que ser no avesso, a mesma medida de 8 por 21, tá vendo? E nós vamos colocar no tecido duplo, ó, vai ser frente com frente, tá? Então, você vai riscar no tecido, colocar de frente, que nós vamos fazer uma costura aqui em volta, tá? Então, é 7 por 21 também, risca uma vez e vai usar um outro tecido como a parte de trás. E nós vamos precisar de 6 viezinhos prontos, assim, ó, dobradinho já, tá? A medida que eu cortei, ó, é 5 por 8 centímetros mais ou menos, depois a gente vai arrumar esse valor. Mas tem 5 centímetros de largura, tá? Então, são essas as medidas. Aí nós vamos precisar de um viés para fechar toda a volta. Esse viés tem que ter pelo menos 1,40 m, tá? O viés de toda a volta eu fiz de 7 centímetros, ó, tá aqui, 7 centímetros. Então, você corta a faixa de 7 e já deixa a dobradinha ao meio também, tá? Então, vamos começar a montar agora o quebra-cabeça, né? Vamos começar terminando de preparar esses viés pequenininhos, tá bom? Aqui eu já tenho 5, nós vamos precisar de 6, esse vou fazer com vocês. Então, eu vou ter aqui 5 centímetros por 9, por 8, alguma coisa assim, tá? Pode fazer um aproveitamento do seu tecido. O que você vai fazer agora? Você vai dobrar aqui, coisa de 1 centímetro, vai vincar. Do outro lado também vai dobrar, encontrando meio com meio aqui, ó. Ó. Vai encontrar meio com meio aqui, vai vincar aqui também. Depois que tiver as duas partes dobradinhas assim, aí você vai dobrar ao meio, tá? Dessa maneira. Aí você vai vir passar uma costura de um ladinho aqui, no ladinho que tá aberto, pra fechar, e do outro lado para deixar ele igualzinho, tá? Eu vou aproveitar que eu vou à máquina, eu vou passar essa costura aqui e vou também já passar a minha costura aqui em cima desse, ó, desse risco que nós fizemos de 7 por 21. Eu vou costurar um U. Vou costurar aqui, vou costurar embaixo e vou costurar aqui em cima. Aqui eu não vou precisar costurar, eu vou usar essa parte aqui que eu vou cortar depois certinho no risco, eu vou usar para desvirar, tá? E também já vou na máquina, eu vou pegar essa parte de 7 por 21 que a gente riscou e cortou no risco, vou dobrar aqui ao meio e vou passar uma costura aqui na lateral, aqui e de um lado só. Também vou usar esse outro lado aqui para desvirar, tá? Então, eu vou pegar, dobrar ele frente com frente e passar uma costura tudo aqui na extensão e desse ladinho aqui. Esse lado meu vai ficar aberto.
Tá costurado o último. Agora eu vou deixar todos do mesmo tamanho, tá? Esses daqui agora, esse viés pequenininho, ele tem que ficar todo do mesmo tamanho. Então você pega um, corta, dá pra gente deixar, ó, só pra ter uma... Opa. Dá pra deixar tudo com 8 centímetros, tá? Que a gente vai usar dobradinho assim, ó. Dá pra deixar com 8 centímetros. Pronto, é muito importante deixar todos eles do mesmo tamanho, tá? Então esse daqui já tá pronto, a gente deixa reservado. Esse daqui é onde vai ser o porta-anel, né? Onde vamos colocar o anel. Então nós vamos desvirá-lo. Já desvirei minha peça, certo? Agora você vai marcar da parte que tá fechada aqui, ó. Da parte que tá fechada pra cima, você vai marcar 2 centímetros. Deixa eu colocar aqui. 2 centímetros. E com uma canetinha, eu vou fazer um risco aqui, ó. Ó, fiz um risco. Eu vou passar uma costura em cima desse risco. Passei a costura aqui. Aqui depois vai um plique-plaque. E nessa outra parte aqui, nós vamos encher com plumante, porque vai ser o nosso porta-anel. Cadê meu plumante? Para encher, vocês vão colocando bem devagarinho o plumante, para ele não ficar empelotado, que ele tem que ficar bem durinho lá dentro, tá? Vou pegar um lápis aqui para me ajudar. Ó, enchi e ficou redondinho, tá vendo? A gente não enche até o final, tá? Que nós vamos precisar de um pedacinho aqui para depois costurar aqui no corpo, no forro da peça, tá? Então deixa coisa assim de 2 centímetros sem encher, ok? Mas tem que deixar bem firminho para que o anel possa entrar e ficar paradinho ali, tá? Porque se ele for muito molinho, o anel fica andando. Apesar da gente prender, olha como que fica. Ele segura bem, tá? Essa parte aqui também tá pronta. Opa! Eita, a gente reserva pra depois a gente montar, tá? Essa parte aqui, gente, ela é a parte onde vão colocar os brincos, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu cortar as pontinhas aqui para ficar melhor. Então, essa parte aqui eu fiz de tecido e depois eu vou colocar uns iliós. Essa parte você também pode fazer com aquela tela vôlei,
que a pessoa pode colocar o brinco ali, coloca a tarraxinha do outro lado e ela fica certinha também. Ou nesse caso aqui, eu vou fazer um diferente e eu vou colocar uns eliós para a pessoa colocar o brinco aqui depois. Mas também você pode deixar só o tecido assim, que aqui fura, o tecido vai furar aqui com o brinco também tranquilamente, tá? Então essa parte você só desvira e reserva, tá bom? Agora vamos para os bolsos de plástico. Então o bolso de plástico, você vai colocar, ó, aqui estão os dois bolsos, certo? Nós vamos colocar o elástico, o viés, o bolso de plástico. Nós vamos colocar o viés numa parte de cima e em um deles só em uma parte. No outro vai colocar nas duas partes, tá? E como que nós vamos colocar esse viés? Daquele jeitinho que a gente já está acostumado. Eu vou colocar aqui, vou virar e depois eu venho e vou colocar o zíper. Tem um outro jeito de colocar? Tem sim. Você coloca o zíper aqui, vem com o viés e daí depois você rebate o viés para o lado de lá, tá? A gente já fez em outros vídeos 3 formas de colocar o viés no plástico, tá? Então eu vou colocar agora o viés no plástico, depois a gente volta aqui para conversar. Pronto, já coloquei o zíper. Vocês estão vendo como que eu fiz, ó? De um lado, eu tenho esse outro viés aqui que eu ainda não dei acabamento, tá? Eu ainda não dei acabamento nesse viés aqui de baixo. E no viés de cima, eu coloquei aqui o zíper. No outro plástico, eu coloquei só o zíper aqui em cima. Aqui embaixo, a gente não precisa de viés. Eu esqueci de mostrar para vocês porque ficou escondidinho, mas a gente vai precisar de um quarto pedaço de viés, ó, tá? Eu falei que um deles não precisava, dos 3 que eu mostrei, eu falei que um deles não precisava dobrar, porque vai ser esse daqui, tá? De repente você pode dar acabamento de uma outra forma nele, que seria esse daqui. Mas eu vou dar acabamento da mesma forma, tá? Depois a gente vai colocar lá e vocês vão ver que eu vou fazer da mesma forma aqui. Então, ó, o nosso zíper vai ser colocado de frente assim, ó. Tá vendo? Ele vai ser colocado assim de frente. Só que se eu costurar aqui zíper com zíper e dobrar, o meu cursor vai brigar um com o outro. Então eles precisam de um espaço entre eles. E é aí que entra esse viés aqui. Tá bom? Olha como que eu vou colocar ele. Eu vou colocá-lo primeiro em um deles aqui e vou passar uma costura de pé de máquina, tá? Um pé de zíper, né? Eu vou colocar o zíper aqui que ele fica melhor, tá? Esse eu vou mostrando passo a passo para vocês, porque fica melhor. Então, você vai costurar aqui com o pé de zíper, mantendo a costura o mais próximo do zíper possível, para ficar uma colocação de zíper bem bonita, tá? Já passei a costura aqui, ó. Já passei a costura aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui e vou vincar. Por enquanto eu só vou vincar, não vou costurar aqui não. Aí eu vou vir com esse outro lado aqui e vou colocar aqui de frente, tá? Então, ó, aqui é a frente do zíper, aqui eu costurei frente com frente, aqui ele não é estampado, né? Mas eu coloquei aqui como se fosse frente com frente do zíper, aí agora eu abri. Aqui tá a frente do zíper, eu vou pegar esse outro lado aqui e vou virar de frente, como se fosse frente com frente de zíper, só que eu vou colocar aqui nesse canto aqui, tá? Nessa hora aqui, toma cuidado de nivelar os dois bolsos. Nivela o plástico aqui, tá? Pra você não costurar assim e daí fica complicado depois a gente deixar tudo certinho.
Então, nivela esse plástico aqui, traz ele aqui para o cantinho e passa uma costura aqui também com o pé de zíper, ok? Então, eu já fiz a costura aqui, agora a gente abre, tá vendo? Dá uma arrumadinha aqui, ó, e ficou costuradinho, tá? O rebatido a gente vai fazer para fixar aqui no forro, ó. Vamos pegar agora o forro, a parte que não tem o viés, aqui está sem o viés, a gente vai encaixar aqui no risco que a gente fez do retângulo de 40 por 25, tá? A gente encaixa aqui bem encaixado. Deixa eu colocar a presilha para não ficar marcado aqui. Ajeita bem ajeitadinho. Aí aqui no meio a gente pode pôr o alfinete, tá? Coloca no zíper aqui, ó, pra fixar. E nesse zíper aqui a gente também coloca. Por que que a gente tá tendo todo esse cuidado? Porque nós vamos rebater agora aqui o zíper nessa parte aqui do meio que a gente colocou. Para quê? Primeiro, para ficar bem fixo no zíper, e segundo, para limitar o zíper, porque se eu deixar isso daqui sem costura, eu abro esse zíper e vou colocar a mão no outro, né? Então aqui, ó, eu finalizo aqui bem, eu fixo aqui bem. Ó, não do lado que eu vou rebater aqui, eu tô colocando o alfinete aqui, tá? E essa parte aqui, a gente também já vai preparar, deixa eu vincar melhor aqui, ó, porque não pode passar no plástico, né? Tô vincando aqui. Essa parte aqui, esse viés aqui de baixo, eu já vou deixar preparado ele pra passar uma costura aqui e fixá-lo também no forro, tá? Eu vou primeiro rebater aqui e vou fechar esse viés, tá? Então, ó, vou rebater bem aqui, ó, no zíper, tá? Desse lado e desse lado aqui também. E vou fechar esse viés aqui. Já rebati aqui, fiz um rebatido bem pertinho, estão vendo? E já finalizei aqui também, tá? Então, agora a gente vai colocar o cursor para depois passar um zigue-zague e prender esses bolsos aqui no forro, tá? Bom, já passei meu zigue-zague aqui. Como vocês podem ver, eu troquei o cursor. Eu vou explicar por quê. Nessa bolsinha aqui, a gente vai colocar para apoiar o brinco, a gente vai colocar iliós nessa parte, tá vendo como que eu coloquei? Eu fui medindo 2,5 de distância daqui, tá? E daqui pra cá 2. Daqui pra cá 2. Então, no lugar desse tecido com iliós, vocês podem deixar só o tecido, como pode colocar aquela tela vôlei também, que daí dá pra passar. Vocês cortam uma tela vôlei no mesmo tamanho e passam um viés ao redor para dar um acabamento, tá? Agora nós vamos finalizar a peça. Se vocês forem colocar um botão de bailarina, que é aquele que tem a perninha, que é desse daqui, ó, que era o que eu ia colocar. Desse que tem a perninha aqui, ó, estão vendo? Vocês vão agora medir do risco do forro, né, do limite do forro, vocês vão medir 2 centímetros para dentro e aqui 3 centímetros para dentro. E vão colocar o botão de imã aqui. E nessa parte aqui, vocês também vão colocar 2 para cá e 3 para dentro, tá? E posiciona.
Só tem que tomar cuidado na hora que vocês forem fechar, para fechar de modo que fique assim, o botão desse lado e do forro o botão desse lado. Então tem que estar aqui e aqui, porque faz isso daqui, ó, tá? Eu vou colocar no final porque esse meu botão ele é de costurar. Então, ó, aqui esse meu já está pronto. Eu vou posicioná-lo aqui, bem pertinho, porque eu vou deixar um pedaço aqui para eu colocar o botão de ímã. E vou posicionar o porta-anel aqui no meio, tá? Esse daqui vai ser um pouquinho complicado de costurar, tá bom? Vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque ele vai ter que ficar bem bonito. Só que por enquanto aqui vocês vão passar uma costura de segurança. Então olha como que eu vou fazer. Eu vou apertar bem apertadinho aqui no meu risco do forro, tá? E primeiro eu vou alfinetá-los fora daqui, para que aqui fique bem nivelado, tá? Então eu alfinetei ele fora, vou posicionar ele aqui e vou alfinetar de novo. Não vou tirar aquele lá não. Eu vou colocar um outro alfinete aqui, tá? Aí ele fica posicionado e vou passar uma costura de segurança aqui. Aí o legal desse porta-anel aqui é a gente colocar aqui embaixo um botão plique-plaque. Se você só tiver botão de imã, pode pôr um botão de imã também. O importante é ele não ficar solto e tem que ficar aberto. Não dá pra gente passar uma costura aqui, porque senão a gente vai colocar o anel como, certo? Então eu vou lá agora colocar um botão plique-plaque para ele ficar preso aqui no forro. Mas se você quiser terminar a sua peça e depois colocar o botão plique-plaque para aparecer aqui, dependendo do tecido que você usar, não tem problema aparecer do outro lado, tá? Eu vou lá colocar o meu botão e já volto. Olha que chuchu que eu coloquei aqui, ó. Um coraçãozinho. Tá dando pra ver? Lindinho, né? Pra combinar com o coração aqui do cursor. Então agora a gente coloca esse daqui aqui, bem pertinho. E também vou passar uma costura de segurança. E a montagem tá quase pronta. O que que falta agora? Esses viés pequenininho. Como que eu vou fazer ele? Eu vou dobrar ele aqui ao meio e vou posicionar 3 aqui e 3 aqui. Eu só vou cortar aqui já no nível para ficar mais fácil de colocar a presilhinha, porque para alfinetar esse daí é muito complicado. Então eu já vou aqui nivelar, ó. Tô cortando naquele risco que eu fiz de 40 por 25, tá? Deixa eu ajeitar aqui para cortar direitinho. Aqui. Então eu vou posicionar um aqui. Tem que deixar simétrico, tá? Então a gente vai colocando aqui. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui também, tá? Eu vou colocar um de flor, por isso que eu fiz 2 lisos e 4 com flores. Pra eu intercalar aqui, deixar bem bonitinho. Esse daqui é pra colocar colar, pulseira, tá bem? Deixa eu colocar esse daqui um pouquinho mais pra cá. Aí. E a mesma coisa do lado de cá. Aqui vocês só tem que tomar o cuidado de deixar um pouco mais pra lá, porque tem o pé de máquina aqui pra hora que a gente colocar o viés, tá?
aqui. E pronto. Agora eu vou passar uma costura de segurança aqui para prender todo mundo e a gente trabalhar agora com todo mundo preso, tá? Todo mundo colocado aqui, então agora a gente vai vir colocar aqui por cima do forro, tá? Nós vamos colocar aqui, ajeitar bem ajeitadinho. Arruma bem arrumadinho aqui. Se vocês quiserem cortar essa parte do plástico aqui no nível, pra gente encaixar certinho, eu acho que fica mais fácil. Aí. Agora a gente encaixa aqui, ó. Encaixa aqui direitinho. Estão vendo? Em cima da manta, tá? Ó, em cima da manta. Encaixa aqui direitinho. E vamos alfinetar todo mundo aqui, pra gente passar um zigue-zague, prendendo todo o trabalho que nós fizemos no tecido principal, que ficou lá quietinho esperando, tá? Procurem não alfinetar em cima do plástico. O plástico 40, ele fica marcado, tá? No plástico, vocês coloquem a presilhinha. Aí, ó. Como eu já falei pra vocês, se não tiver a presilhinha, pode ser o prendedor que tá em casa. Aquela presilhinha de papelaria também dá muito certo, tá? Eu também acho que eu já vou cortar. Não, deixa eu alfinetar todo mundo. Aqui, deixa eu prender esse pra segurar. E daí, alfinetando, a gente passa o zigue-zague. Tudo em volta, tudo em cima desse risco que nós fizemos aqui, que vai dar certinho lá com o corpo com o tecido principal que a gente já refilou lá embaixo. Então, vou passar o zigue-zague tudo ao redor agora para prender o tecido principal com o forro e todo essas peças que nós fizemos aqui, esses detalhes, tá? Bom, muito bem. Já passei o zigue-zague, já refilei, eu dei uma adiantada aqui, coloquei o botão de imã, coloquei minha etiqueta. Só um detalhe, gente, vou fazer uma correção. Eu falei pra vocês que a mesma medida que põe aqui, coloca aqui. Não é não, tá? Aqui você pode colocar, calcular daqui pra cá 3 e daqui pra cá 2, tá? Mentira, daqui pra cá 3 e daqui pra cá 2. Mas aqui, você depois tem que fechar a sua nécessaire para ver que posição que vai estar o imã. Esse imã aqui, aí vocês marcam para colocar aqui, tá? O meu aqui deu, por exemplo, 6,5 por 3. A distância daqui para cá vai ser a mesma que você colocar aqui. Agora, a distância aqui do lado de fora vai ser maior do que essa distância aqui, ok? Então, corrijam, tomara que dê tempo de vocês corrigirem, tá? Para ficar certinho aqui. Bom, gente, feito isso, agora a gente tem que fazer um acabamento com viés, tá? Se você quiser colocar frente com frente, costurar e desvirar, pode fazer. Só que daí quando vocês forem cortar aqui o 40 por 25, vocês cortam 41,5 por 26,5, que daí não perde no tamanho e já tá calculado o pé de máquina, tá? Então, como eu fiz o 40 por 25, eu vou fechar tudo no viés. Então, eu vou colocar o viés aqui, desse lado, tá? Vou colocar o viés desse lado para dar acabamento do lado de lá. Eu vou fazer isso e já trago para vocês ela prontinha, tá? E então, peça terminada. Olha que legal que fica, ó. Estão vendo? Bem bacana. Agora fecha aqui, ó. Fica compacto. É um porta-joia.
de bolsa, de mala, para levar em viagem. Pode levar tudo separadinho. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o fuxico aqui, ó. Estão vendo? Coloquei esse detalhe, como ele é inteiro de flor, coloquei o detalhe de regador. Não sei se eu ponho aqui ou se eu ponho aqui. Vou decidir onde eu vou colocar. Vou até mesmo aqui, ó. Bonito, né? Ficou muito legal. Eu espero que vocês gostem. Me deem a opinião de vocês, tá? Me fala se gostaram, se foi fácil de fazer e quero ver ela pronta, tá? Um beijo, meninas. Fica com Deus.